Se as propostas dele não fossem atraentes, ninguém cairia nelas. Portanto, o pecado sempre se aproxima por meio de algo vantajoso, bom e belo, para que possamos nos sentir seduzidos e tentados a praticá-lo. Sabendo das múltiplas e astutas investidas do diabo para nos levar a desobedecer a Deus, o Espírito Santo nos orienta, por meio do apóstolo Pedro, a sermos sóbrios e vigilantes. Se assim não for, teremos nossa alma tragada pelo diabo, o qual é retratado como um leão que está constantemente à nossa volta, rugindo cheio de ódio. 46 Como vencer suas guerras pela fé. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5.8. Imagine-se rodeado por um leão faminto e feroz. O que você faria? Certamente, não daria as costas a ele, não é mesmo? Antes, procuraria uma maneira de se proteger e de se manter vivo, pois esse é o nosso instinto de vida mais primitivo. No sentido espiritual, Deus nos apresenta Satanás como um ser implacável que está sempre ao derredor do ser humano para fazer oposição a ele. É interessante notar que, ao fazer analogias quanto à ação do diabo, a Bíblia não faz menção a animais frágeis, mansos e amistosos, como uma tartaruga, uma calopsita ou um gatinho, e sim a uma perigosa fera, pronta para atacar. Diante disso, para não sermos derrotados por Satanás, precisamos ser sóbrios em nossos sentidos. A sobriedade, no sentido bíblico, não significa fugir apenas da embriaguez que o álcool provoca, mas de tudo que entorpece, tira o discernimento espiritual e desvia o foco da fé genuína. Em nossos dias, temos visto pessoas completamente embriagadas com os cuidados desse mundo e consumidas pelas vaidades e aspirações inúteis. Além disso, uma multidão, em todos os continentes da Terra, tem se inebriado com uma bebida forte chamada entretenimento. Com essa bebida, o diabo tem estimulado a humanidade a conhecer e a praticar todo tipo de violência, dissolução, pornografia, corrupção, mentiras e promiscuidade. O resultado disso tem sido a depravação moral e a perda da capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Portanto, com esse vinho, o Deus da cegueira, confira em 2 Coríntios 4.4, tem embotado o entendimento de incrédulos e crentes. O estado de letargia, ou seja, de sonolência e prostração espiritual tem alcançado níveis tão assustadores que as pessoas não percebem que estão sendo influenciadas a fazerem, pensarem e dizerem coisas abomináveis, as quais, outrora, jamais seriam aceitas por elas. Muitos cristãos se esqueceram do perigo espiritual que estão correndo, pois negligenciaram que estão em meio a uma guerra. Estão brincando com a fé e com a obediência a Deus, enquanto o diabo, em nenhum momento, brinca em serviço. Ao contrário, ele trabalha incansavelmente para roubar, matar e destruir o maior número de pessoas. João 10.10. Então, para vencermos essa batalha espiritual, é imprescindível que sejamos como um soldado da fé, sempre vigilantes para não sermos pegos de surpresa pelo adversário. Esse mundo não é um lugar de paz e descanso, mas um palco de combate e enfrentamento do mal, porque, como está escrito, vivemos em um território que jaz no maligno. Ou seja, a maioria das pessoas vive sob a influência do mal e é governada pela vontade tirana de Satanás. Ser vigilante também significa andar atento, manter-se acordado, porque temos um inimigo sutil e invisível aos olhos físicos, mas extremamente implacável no combate. A todo momento, Satanás quer devorar alguém. Para isso, ele se disfarça de amigo, acaricia egos, promove vaidades e até se passa por um cavalheiro para os mais desatentos. Isso quer dizer que ele não aparece para o ser humano como alguém imerso nas trevas, ou como os livros de histórias de fantasias o retratam, um ser vermelho, de chifres, patas de vaca e tridente nas mãos. Ao contrário, ele parece fascinante, falando de forma suave, convincente e articulada. Além disso, pode se apresentar por meio de alguém que, aparentemente, é amigo, dá presentes, elogia bastante e curte todas as suas fotos nas redes sociais. Mas, no fundo, isso tudo é pura dissimulação, pois o caráter de Satanás não muda nunca. Dentro dele sempre haverá a intenção de acusar, caluniar e difamar a Deus e a seus filhos. Dessa feita, a fé inteligente é a arma mais poderosa para resistir às investidas do diabo.
E não há outra maneira de a mantermos acesa dentro de nós senão andando em retidão na presença de Deus. Quem está com a fé em alta não dá lugar ao diabo, não cede ao pecado e não cai em suas armadilhas, afinal, possui poder suficiente para resistir a ele. Satanás amarga derrotas torturantes quando guerreia com alguém que vive na justiça, na misericórdia e na fé. Eu vou te derrubar. Ao longo dos anos de serviço ao Senhor Jesus, vi, inúmeras vezes, Satanás ameaçar pastores e obreiros nos cultos, durante as orações de libertação. Certa vez, um jovem pastor foi ameaçado por um espírito. Aos gritos, um demônio disse que ia derrubá-lo, levando-o ao pecado da prostituição. Em vez de amarrar aquelas palavras do espírito imundo e se precaver, o pastor agiu de forma imatura, debochando da ameaça. Ele disse o seguinte para aquele demônio: se você for mandar alguém, então que seja um violão. E esteja certo de que eu não vou cair. Rindo, o jovem pregador expulsou aquele demônio e continuou a zombar daquelas ameaças, dizendo ao povo que o diabo era bravateiro. O tempo passou, aquele pastor mudou de igreja, mas continuava infantil na sua fé. Até que uma jovem muito bonita chegou à igreja e, depois de alguns meses, foi levantada a obreira. Essa moça era a melhor obreira da igreja, simpática, prestativa e muito trabalhadora. Além disso, era exatamente o tipo físico de mulher que atraía aquele rapaz. Ela começou a gostar do pastor e foi até ele para se declarar. Então, eles começaram a namorar, mas aquele era um relacionamento preparado no inferno para levar o pastor a cair. Do abrasamento no namoro veio o ato sexual e, no momento em que estava na cama com aquela jovem, aquele mesmo demônio, de anos atrás, manifestou-se na moça, dando gargalhadas e dizendo: eu não disse que ia te derrubar? Desgracei a tua vida. Não era uma mulher violão que você queria? Então eu te dei uma. Como esse ex-pastor, temos muitos outros membros, obreiros e pregadores, famosos e anônimos, que foram feridos nesta guerra espiritual. Eles confiaram em suas próprias forças em vez de se revestirem da armadura de Deus e agirem com vigilância contra o adversário de nossas almas. Se você é um frequentador da Igreja Universal do Reino de Deus, certamente já viu muitas pessoas possessas por demônios. Essas entidades malignas, quando falam, revelam os horrores que são feitos nas vidas dominadas por elas. Por isso nosso empenho em mostrar quem de fato é o nosso inimigo e as estratégias que ele usa para tentar nos derrubar. Embora para muitos o estudo desse tema pareça um pouco assustador, é extremamente necessário para se vencer essa guerra espiritual. Do Éden até os dias atuais, Satanás e seus demônios têm atuado em todo o mundo. Ele age de formas diferentes na África, na Europa, na Ásia, nas Américas e na Oceania, porém, mesmo em conjunturas diferentes, o objetivo de desviar as pessoas de Deus continua o mesmo. E, de forma velada ou aberta, interfere na cultura, na política, nas religiões, na internet, na ciência, na educação e em todas as áreas que regem a vida do ser humano. Mas suas estratégias são diferentes para atacar cristãos incrédulos. Sobre isso, falaremos nos próximos capítulos. Chamada especial para todos vocês. Olá, queridos ouvintes amigos. Estou super animado para dividir com vocês um gostinho do que vem por aí nos próximos capítulos de como vencer suas guerras pela fé. Neste capítulo, mergulhamos nas táticas astutas que o diabo usa para nos desviar do caminho da verdade e da vitória. Preparem-se para insights poderosos e transformadores. O que você vai descobrir? 1. As mentiras sutis. Muitas batalhas acontecem em nossas mentes. Vamos revelar como o inimigo semeia dúvidas e medos, e mais importante, como podemos usar a palavra de Deus para desmascarar essas mentiras e encontrar paz. 2. Se identificando pontos fracos. Todos nós temos vulnerabilidades, mas em vez de nos deixarmos abater por elas, aprenderemos a transformá-las em fortalezas. Este capítulo irá equipá-lo com estratégias práticas para fortalecer sua fé e resistir às investidas do inimigo. 3. Resistindo às distrações. O mundo está cheio de ruídos que tentam nos afastar do que realmente importa. Vamos explorar juntos como manter o foco em nossa missão e propósito, mesmo em meio ao caos. Por que você não pode ficar de fora?
Porque entender essas estratégias não é apenas importante, é essencial para vencermos as batalhas diárias que todos enfrentamos. Cada um de vocês tem um papel fundamental nesta jornada de fé. E tem mais. Estou convidando todos vocês a acompanharem os próximos capítulos no meu canal. Teremos reflexões, quem sabe, até algumas surpresas. Juntos, vamos explorar essas verdades e nos fortalecer mutuamente. A sua presença é fundamental para essa comunidade de fé. Vamos juntos nessa jornada? O terceiro capítulo está prestes a ser revelado e eu não poderia estar mais ansioso para compartilhar tudo isso com vocês. Fiquem ligados e preparem-se para vencer suas guerras pela fé. Com fé e determinação, Biblioteca da Fé.